7 lições sobre feedback. Dê feedback individual pelo menos a cada 6 meses. Segundo ponto, baseie a avaliação 70% nas filosofias e princípios, que é a cultura, e 30% nos KPIs, que são os indicadores. Terceiro ponto, seja objetivo em relação ao que pode ser melhorado. Evite coisas genéricas. Quarto ponto, estabeleça o que precisa ser melhorado e defina junto com o liderado o caminho para que aquilo aconteça. Quinto ponto, escute a opinião do liderado sobre o que ele acha, como ele acha que está indo, uma autoavaliação e por que ele acha que está indo daquele jeito. Sexto ponto, elogie os pontos fortes, fomente os pontos fortes, destaque os pontos fortes, quais filosofias ele está indo melhor. Sétimo ponto, cobre o cumprimento do que foi combinado no feedback seguinte, então faça um follow-up. Meu nome é Lucas Pérez, eu sou pai, casado, empresário, investidor anjo, cursei economia na UFMG, atuei como executivo desde estagiário até CEO do maior laboratório veterinário do país. Eu participei da transformação lá atrás, desde um laboratório pequeno, uma empresa de pequeno porte, até ele ser vendido para um grande grupo americano com uma maior transação de um laboratório veterinário do país. Montei a minha própria empresa de logística em 2012 e hoje atende mais de 500 cidades. Sou também investidor anjo, vice-presidente da ONG Sementes de Amor ao Próximo. Então, agora entrando no detalhe de cada ponto. Dê o feedback individual a cada de 6 em 6 meses. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu já testei um modelo por muito tempo de feedback trimestral. A cada 3 meses a gente dava o feedback. É importante destacar que esse feedback é um feedback formal, em que o liderado senta com o líder direto para poder ouvir o feedback, bater uma bola, bater um papo sobre feedback, mas de forma formal. Então ele não é um toquezinho que eu dou ali ao longo do ano, uma melhoria que eu sugiro pontualmente. Ele é de fato um momento de análise de como estamos indo naquela jornada, naquela parceria. Eu acho que mais de 6 meses é muito tempo. Então, por exemplo, tem empresa que faz anualmente, eu acho que é pouco. Então, ao mesmo tempo, a gente achou que 3 meses, de 3 em 3 meses, estava muito pouco tempo para poder ter uma mudança mais estrutural. Então, a gente definiu 6 em 6 meses como um modelo, que eu estou deixando como sugestão, mas você pode adaptar para a sua realidade. Segundo tópico, de basear 70% em cultura e 30% em indicador. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu defendo muito que a gente fomente principalmente a análise do colaborador no fit cultural ou na conexão, no cumprimento da parceria em termos de cultura. Ou seja, eu acho fundamental a gente analisar como que a pessoa está indo para cada itemzinho das filosofias que eu defini. As filosofias e princípios nada mais são do que os definidores da cultura, a formalização da cultura do negócio. Então eu tangibilizo o que eu quero defender como cultura para aquela empresa. Então, por exemplo, eu acho que é valor para esse negócio, a gente quer que tenhamos a cultura de proatividade. Tá? Então, na minha empresa, por exemplo, é uma das filosofias que a gente chama de Pega e Faz. Então, a filosofia do Pega e Faz é: a gente quer pessoas proativas. Próxima filosofia, ame a segunda-feira, que tem na minha empresa. O que significa ame a segunda-feira? Não é que toda segunda-feira você vai estar animado, mas significa brilho nos olhos. Então, a gente quer pessoas, nós queremos gente com brilho nos olhos, que tenha vontade de estar ali, vontade de crescer, vontade de construir uma jornada ali dentro. Então, cada item desse das filosofias é outra filosofia nossa, responsabilidade. Cada filosofia dessa deve ser avaliada no feedback. Tá? Então, nós temos, por exemplo, 7. Então, as 7 filosofias vão ser avaliadas. Temos um modelo de avaliação se a pessoa ficou abaixo da expectativa, se ela ficou neutra, né, ok, ou se ela ficou acima da expectativa. Para cada filosofia, a gente especifica isso. E, obviamente, é importante que você tenha uma explicação objetiva dos pontos que não tiverem ido bem, né? Então, aqui, 70% foram para as filosofias e princípios e 30% para os indicadores. Então, no nosso negócio, por exemplo, cada pessoa tem 3 metas, 3 KPIs, 3 indicadores. Por exemplo, SLA de entrega, SLA de coleta, acurácia de estoque, tudo isso é indicador de desempenho. É legal, é muito importante que no feedback os indicadores entrem para a gente bater uma bola de como que está sendo, o que ele está achando, por que ele acha que está batendo ou que não está batendo, o que pode ser feito.
mas eu acho que é importante a gente avaliar as duas coisas, tá? Porque uma pessoa com muita filosofia, muito fit cultural, uma filosofia que bate muito com o que a gente procura, muitas vezes essa pessoa consegue bater as metas que eu estabeleço, pode ser que eu precise só recalibrar ou até repensar aquelas metas, mas se ela tiver todas as filosofias ali em alta, ela tem grande potencial com a gente. O terceiro ponto, seja objetivo em relação ao que não está bom. Ou seja, evita aquela coisa genérica de você não está indo bem, sabe, de uma forma genérica, porque isso não tangibiliza, isso não fica palpável para a pessoa do que de fato ela precisa melhorar. E o objetivo do feedback não é um torra, não é um lavar roupa suja, não é um bate-papo, é objetivamente uma melhoria, uma conversa de melhoria, de repactuação da parceria. Então, o que a gente quer é estabelecer critérios e definir estratégias para podermos ir do ponto A para o ponto B em termos de evolução profissional, né? Então, por isso que eu preciso ser objetivo. Por exemplo, fulano, você não está indo bem na filosofia da responsabilidade porque você teve 3 faltas no semestre sem justificativa, sobrecarregando o seu time porque você faltou e aí as outras pessoas ficam mais sobrecarregadas. Então, você está deixando a desejar na filosofia da responsabilidade. Então, essa é uma coisa. Ou então, olha, fulano, você está indo muito bem nisso, mas você não está indo tão bem na filosofia do aprenda todo dia, porque você não está buscando conhecimento, não está buscando aprender novas coisas na empresa, buscando aprender coisas fora da empresa, trazer para cá pensamentos, inovações, conhecimentos novos, oxigenar seu conhecimento. Então, são coisas tangíveis, tá? Próximo ponto. Escute a opinião do liderado sobre como ele acha que está indo, tá? E qual que é o motivo disso. Então é importante eu escutar a autoavaliação dele, né? Eu acho que eu não estou indo bem em tal coisa e eu acho que é muito por conta disso. Próximo ponto. Elogie os pontos fortes. Tá? Então é muito importante que eu fortaleça os pontos que a pessoa está indo bem. Eu enalteça isso, porque é importante também que ela tenha claro tanto o que ela precisa melhorar, quanto o que ela precisa continuar e manter porque está legal, né? Então, por exemplo, fulano, eu acho que você está indo muito bem no AME segunda-feira, porque todo mundo vê que você tem brilho nos olhos, tem vontade, está dando raça para poder se desenvolver, para poder conquistar seu lugar aqui. Você gosta de estar aqui, veste a camisa, então você está indo muito bem nisso. Então, explicar cada item, ou de indicador, ou de cultura, de filosofia, princípio, que a pessoa está indo bem. Outro ponto que eu quero deixar mais claro é sobre estabelecer o que precisa ser melhorado e definir junto com a pessoa o que pode ser feito para isso, né? Então a gente primeiro foi objetivo no que precisa ser melhorado, depois vamos juntos e aproveitar aquele momento para tentar definir ali um caminhozinho simples, óbvio que não vai detalhar até o mínimo detalhe na reunião, mas já podemos pincelar coisas que podem ser feitas para que no próximo feedback o que não está bom chegue bom. Sétimo e último ponto, cobre o cumprimento do que foi combinado no feedback seguinte. Então é muito importante, como isso não é uma reunião de bate-papo, mas sim uma reunião de evolução, né, de carreira, eu preciso sempre no próximo feedback fazer o follow-up de como que foi, o que foi combinado no último e o que foi cumprido de fato. Então, no último feedback, nós paramos para estabelecer o que estava legal, o que não estava legal, pincelamos o que podia ser feito no que não está legal. Eu preciso depois cobrar se aqueles combinados, aqueles pactos que nós fizemos foram cumpridos, para que isso não vire uma conversa de boteco e sim um feedback de evolução de carreira e a gente ande para frente. A minha missão como líder é ajudar 20 mil pequenas empresas. Pequena empresa, conceitualmente, é aquela que fatura até 4 milhões e 800, a atingirem o médio porte e a sobreviverem, a passarem daquela estatística dos 5 anos. Por que 20 mil empresas? Porque representa mais ou menos 1% da quantidade de empresas que quebraram no Brasil em 2023. E eu coloquei como missão aqui do líder que a gente reduz em 1% a quebra em pequenas empresas
no Brasil e nós vamos ajudar as pequenas empresas a trilharem a jornada para se tornarem médias empresas mais fortes, robustas, com gestão, com autonomia, com autogerenciamento e com força, passando da estatística dos 5 anos. Por isso e para isso, eu preciso que você se inscreva no canal, me ajude a cumprir essa dura missão que vamos transformar a vida das pequenas e médias empresas no Brasil. Até a próxima.